Éfeso era uma das maiores cidades do poderoso Império Romano. Era a capital de uma província chamada Ásia Menor, cujo território hoje pertence à Turquia. Além de ser uma cidade muito rica, Éfeso ostentava um grande templo consagrado à deusa Diana. Esse templo se tornou uma das 7 maravilhas do mundo, dando-nos mais uma mostra da importância dessa cidade para o mundo antigo. O culto à deusa Diana era marcado por idolatria e práticas de sexualidade corrompida. Em Éfeso, também havia o principal porto da Ásia Menor, fazendo dela uma importante rota comercial e moradia de poderosos empresários e funcionários públicos. Era, de fato, um lugar estratégico para plantar uma igreja, pois a partir de Éfeso era possível viajar para qualquer lugar da Ásia Menor até chegar à Europa. O livro de Atos, capítulo 18, verso 24, até o final do capítulo 19, nos conta que Paulo plantou essa igreja em sua 3ª viagem missionária por volta dos anos 54 a 55 depois de Cristo e ficou ali por 3 anos. Nesse período, Paulo ensinou com dedicação e afinco, realizou sinais e maravilhas que autenticaram sua mensagem e fundamentou uma liderança que pudesse influenciar toda a região. Paulo era de fato um visionário e estrategista. Cerca de 6 a 7 anos depois do início da igreja em Éfeso, várias outras comunidades de fé começaram a florescer em toda a Ásia Menor, em grande parte por iniciativas de líderes treinados por Paulo. Pouco tempo depois de deixar a cidade de Éfeso, Paulo foi aprisionado em Roma, e isso criou o ambiente para a necessidade da escrita da carta. Os cristãos, que antes da conversão em sua maioria frequentavam o culto a Diana, eram influenciados em sua vida antiga por magia negra, tinham crenças em espíritos diversos e viviam na promíscua cultura do Império Romano, necessitavam de maturidade cristã, de orientação a respeito da origem e do propósito da igreja, de prevenção do engano dos falsos mestres e de conhecerem as marcas da nova vida que o Evangelho trazia tanto para a esfera particular quanto para os relacionamentos sociais e também para a dinâmica familiar. Dada a importância da carta, Paulo destina esse documento aos crentes de Éfeso, que deveriam encaminhá-lo também às demais igrejas da Ásia Menor. A carta aos Efésios se tornou assim uma correspondência circular. Mesmo distante, mas com amor por essa comunidade, Paulo fala da natureza da igreja como corpo de Cristo, que foi amada e escolhida na eternidade e que agora possui pessoas de toda língua, povo, raça e nação, unidos espiritualmente, com o propósito de viver obras de justiça que glorificam a Deus e demonstram crescimento à imagem de Jesus Cristo. A maneira como essa carta de 6 capítulos foi construída a torna um escrito muito especial. Os 3 primeiros capítulos são marcados por rico embasamento teológico, enquanto os 3 últimos lidam com os aspectos práticos dos ensinos fornecidos. Temos na carta verdades ensinadas e verdades aplicadas, teoria e prática, teologia e vida caminham harmoniosamente nessa correspondência. No capítulo 1, Paulo inicia Efésios nos fazendo enxergar um acordo feito entre a Trindade na eternidade. Deus Pai, por causa de seu grande amor, elegeu um povo para si. Esse povo foi perdoado por meio da obra de Jesus Cristo, o Deus Filho, que ao derramar o sangue no Calvário, pagou o preço devido pelos pecados e libertou para uma vida transformada os que foram escolhidos na eternidade. Deus Pai e Deus Filho enviam o Espírito Santo para morar nesse povo, a fim de garantir a completa salvação. O Espírito Santo é a presença santificadora de Deus em sua igreja e também a garantia de que a obra iniciada por Deus Pai e efetivada pelo Deus Filho será consumada com a chegada dos novos céus e da nova terra. Em Efésios 1, versos 15 a 23, Paulo conclui a narrativa do decreto salvador estabelecido pela Trindade na eternidade com uma bela oração. Nessa oração, Paulo roga que Deus conceda olhos ao coração dos crentes, para que enxerguem o grande privilégio de terem sido adotados e inseridos num reino de amor e justiça. No capítulo 2, versos 1 a 7, Paulo revela a necessidade de Deus ter nos escolhido em amor, de Jesus ter derramado seu sangue e do Espírito Santo vir para morar nos salvos.
Paulo argumenta que todos nós experimentávamos um tríplice aprisionamento. Em primeiro lugar, éramos escravizados ao mundo com seus valores caídos. Em segundo lugar, éramos servos das inclinações da natureza humana, dada ao pecado e ao distanciamento de Deus. Por fim, servíamos ao próprio Satanás, o responsável pela destruição da paz, da vida e do contentamento. Em Efésios 2, versos 8 a 10, Paulo mostra que, salvos pela graça de Deus, os crentes praticam boas obras como evidência natural de sua eleição. Nos últimos versos do capítulo 2, Paulo discorre sobre o alcance da misericórdia de Deus. Pessoas de todos os lugares são chamadas a usufruírem das bênçãos da reconciliação espiritual, serem adotadas e fazerem parte da Igreja de Jesus. Paulo nos mostra que o alcance da obra do Calvário é planetário. O capítulo 3 inicia com o chamado de Paulo para anunciar o Evangelho aos não-judeus e termina com a convocação dos cristãos a crescerem em conhecimento intelectual e relacional com Cristo. Do início do capítulo 4 até o fim da carta, temos a aplicação e o impacto de todas as verdades teológicas trazidas até aqui. Nos versos 1 a 16, Paulo ensina que, em virtude do sucesso da obra de Jesus no Calvário, Cristo concede dons de ensino a algumas pessoas de sua igreja com o propósito de equipar seu povo para que haja amadurecimento na verdade, o desenvolvimento dos vários outros dons distribuídos e o consequente crescimento saudável de sua igreja. De Efésios 4, verso 17 até Efésios 6, verso 9, Paulo mostra como os salvos devem praticar as boas obras na relação uns com os outros e diante do mundo. O ensino é riquíssimo. Paulo fala sobre dizer sempre a verdade, ser justo, ter um coração livre da amargura, viver a sexualidade com pureza e buscar diariamente uma vida cheia do Espírito Santo, que transformará as relações familiares e elevará as relações profissionais a um padrão justo e respeitoso. Em Efésios 6, versos 10 a 20, temos uma das seções mais conhecidas da carta. Nela, Paulo nos convoca a vestirmos a armadura de Deus a fim de recebermos força e termos perseverança para viver as implicações do Evangelho e resistir aos ataques do diabo. Paulo deixa claro que a caminhada com Cristo e a vida segundo sua vontade será marcada por feroz combate com o nosso inimigo, que fará de tudo para vivermos aquém do chamado para as obras da justiça, planejadas por Deus para nós desde a eternidade. Efésios nos oferece um ensino deslumbrante, combate o egoísmo, a imaturidade espiritual, a apatia nas relações, a indiferença entre os cristãos, a sexualidade corrompida, as disfunções na família e no trabalho, e revela o glorioso propósito salvador de Deus, planejado antes da fundação do mundo. Quem lê essa carta passa a conhecer as belas implicações do novo nascimento, da caminhada rumo à maturidade cristã e a importância de pertencer à comunidade conquistada por Jesus, que é a sua amada igreja. Que essa reflexão te conduza a um encantamento com a glória de Deus, te estimule a viver com o desejo de experimentar crescimento diário e te fortaleça para viver sua humanidade conforme planejada por Deus, em retidão e justiça.